Olá, bem-vindos! Hoje aqui você vai entender o direito fácil e sem juridiquês. E sabe por quê? Porque você está por dentro da lei comigo, doutora Vanessa Souza. Você pode estar enviando suas dúvidas pelo www.tvdasartes.com.br ou pelo WhatsApp. É o 11 999 14 11 18. Né? Hoje nós vamos receber o doutor Renato Oliveira Batista. Ele é advogado, professor universitário, especialista em processo civil pela Uniderp, especialização em Direito e Processo do Trabalho pela USP e mestrando em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo IDP. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, doutora Vanessa, é um prazer estar aqui na TV Artes e vamos aí ajudar os ouvintes com as dúvidas que forem necessárias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre separação, divórcio e alienação parental, assunto que vocês tanto pediram, né, pelo nosso Fale Conosco. Então, doutor, hoje, uma pessoa que ela tem união estável, ela sempre surge a dúvida, ela pode se divorciar? Como é que é o divórcio no caso da união estável? Legal, excelente pergunta, doutora Vanessa, porque muitas famílias hoje são formadas pelo vínculo da união estável. A união estável, diga-se de passagem, que hoje está regulamentada, está regularizada, há uma permissão legal para que as pessoas que convivem fora do casamento, que mantêm um vínculo afetivo, elas podem, por meio da união estável, regularizar a sua situação junto ao cartório, fazendo uma escritura pública. O que é interessante dentro dessa pergunta é a condição de dissolução dessa união estável. Como é que se separa de direito dentro da união estável? Interessante nós pensarmos o seguinte: quando é casamento, doutora, nós temos lá o divórcio. Quando se fala em união estável, a possibilidade que nós temos é de dissolução da união estável. Pensem que nós temos duas formas de união estável. A união estável de fato, que é aquela onde as pessoas não têm documento nenhum. Que simplesmente começou a morar junto, pronto, né? Perfeito, exatamente. E temos a união estável de direito, que é aquela onde as pessoas têm uma escritura pública, foram até o cartório e formalizaram. Bom, imaginemos que a situação de convivência já não dá mais certo. Há uma separação de fato dentro da união estável. Bom, se a união estável é de direito, então é possível no cartório dissolver essa união estável no cartório. Se há bens, se há patrimônio, por exemplo, em que há nesse... Me perdoe, o senhor está explicando a parte do cartório, porque do cartório aí tem que ter, tem umas regrinhas específicas para o divórcio em cartório, né? Ele tem que ser consensual, não pode ter filhos menores, não é isso? Isso. Tem umas regrinhas específicas, porque tem o divórcio consensual e o litigioso, né? O senhor pode explicar melhor para as pessoas essa diferença, que às vezes fica confuso para as pessoas quando fala divórcio litigioso, o que é litígio, o que é consensual. O senhor pode estar explicando um pouquinho? Perfeito, podemos sim. Então, quando nós estamos diante de uma união estável, a gente não tem o divórcio, o que a gente tem é uma dissolução de união estável, que pode ser feito também no cartório quando tem a escritura e pode ser feita judicialmente. O que a doutora tem mencionado aqui com relação ao divórcio, aquelas pessoas que são casadas e que querem dissolver o vínculo do casamento, elas podem, doutora, fazer o divórcio no cartório, tendo os requisitos que a doutora estava aqui mencionando, que é importante a gente pensar. O divórcio pode ser feito no cartório, desde que haja o acompanhamento de um advogado, que tenha consensualidade, ou seja, o casal esteja de acordo e que não haja filhos menores. Então, nesse caso, é possível ser feito no cartório. E é possível fazer a divisão dos bens posteriormente, se por acaso eu vou fazer o divórcio em cartório? É possível fazer a dissolução depois, posteriormente, se há somente algum conflito na questão da divisão de bens e não o conflito na questão da separação?
da questão de não dar certo mais, né, o casal tá ali junto? Excelente pergunta também, perfeito, doutor. É possível, sim, o casal dissolver o vínculo do casamento ou da união estável e continuar conjuntamente no aspecto patrimonial, né? Eles passam a ser sócios em condomínio, vamos dizer assim, daquele patrimônio. Posteriormente, é possível fazer uma ação de partilha de bens ou promover a partilha de bens, independentemente do divórcio que já tenha sido previamente realizado, né? E a guarda das crianças. Vamos supor que o casal ele tem filhos. Quais são os tipos de guarda que eles podem requerer? Né? Existem mais de um tipo. Quais são eles? Né? E o que precisa para cada um deles dar certo? Legal. Falando de guarda aqui é bastante interessante, porque na sua grande maioria, nas dissoluções de vínculos, nós temos aí a prole, né, que são os filhos, e os filhos, quando filhos menores, há que se falar na questão da guarda. E a guarda, nesse caso, nós podemos pensar em duas formas de guarda, ou a guarda compartilhada, ou a guarda unilateral. O que é aconselhável é, quando não há acordo, então se estabelecer uma guarda compartilhada. No caso da guarda compartilhada, e aí explicando o que ela é, a guarda compartilhada, as partes, pai e mãe, ou pais e mães, eles com reciprocidade, com ajuda mútua, cuidam da guarda dessa criança, embora a doutora ela tenha um domicílio específico. Então ela, por exemplo, mora com a mãe, mas a guarda, o cuidado, ele é recíproco. Não que na unilateral, o pai ou a mãe que não detém a guarda não tenha o mesmo dever de cuidado e responsabilidade com o filho. Na guarda unilateral é isso, o juiz vai fixar a guarda para um dos genitores, ou para o pai, ou para a mãe, e o outro genitor vai ficar como aquele que visita a criança, estabelecendo ali uma regulamentação de visitas. Isso foi importante o senhor citar que o pai ou a mãe que fica com a guarda no lateral não faz com que o outro ele perca a responsabilidade. Ele tem responsabilidades, né? Mesmo ele não tendo a guarda de fato. Perfeito. É importante a gente ressaltar aqui que há a condição de muitos pais ou mães que, às vezes, num processo litigioso ou de disputa entre os filhos, acaba achando que não tem responsabilidade com a criança. E isso é errado. E acaba abandonando. Exatamente. E quem sofre nessa situação, mais do que os genitores envolvidos, é a própria criança, né, doutor? E, doutora, vamos entrar aqui numa pequena polêmica. Traição. Puxa. Polêmica. Polêmica. Vamos entrar aqui na polêmica. A traição pode afetar o pedido de divórcio? Pode acarretar danos morais? Quais são os casos específicos que pode isso? Puxa vida, é um assunto bastante... Eu disse que ia ser polêmico. Então, bastante polêmico mesmo, mas muito interessante e que a gente enfrenta esses assuntos no dia a dia da atividade jurídica. É bom nós lembrarmos o seguinte, que a questão da traição, do adultério, hoje, para fins de divórcio, não há um emprego direto. Então, independentemente de quem deu causa ao divórcio, o divórcio pode acontecer. Agora, há uma implicação em relação àquele que deu causa ao divórcio. Existe aí uma discussão no sentido de que, se a parte necessitar de alimentos, por exemplo, né, de pensão alimentícia, então imaginemos aí que é uma situação onde há uma condição de adultério e essa pessoa que praticou adultério é quem deu causa ao divórcio e ela precisa de alimentos, neste caso há uma condição de discussão se ela terá direito ou não, que é o que a gente chama no direito de culpa porque deu causa ao divórcio. E a questão da traição e os danos morais. Teve aquele caso famoso da manicure, né, que foi fazer as unhas no motel, né, e o marido filmou, fez aquele barraco todo.
cabe danos morais? Ela teve uma exposição exacerbada. Cabe danos morais para qual das partes? Muito interessante a pergunta. O que a gente pode discutir dentro desse assunto? É de que o fato de haver o adultério propriamente dito, ele não enseja o dano moral. Mas a repercussão e da forma pela qual isso se deu, se afetar a dignidade, a condição de respeito da outra parte, né, esta situação pode sim ser levada a juízo e eventualmente ser discutida uma indenização por danos morais. Doutor. Então, se for uma coisa pública, né, vamos dizer que foi aquele barraco vexatório, vizinhança inteira, todo mundo filmando, postou no Facebook, o YouTube, passou por trocentas pessoas, WhatsApp virou assunto de grupo, pode ser que acarrete danos morais. É o que a gente pensa no chamado abuso de direito. Né? Então, o fato da pessoa poder se divorciar não lhe dá o direito de abusar daquela condição, de poder sair daquela relação. Né? Então, é o cuidado que precisa ter. E, doutor, vamos agora acalmar um pouquinho os ânimos, né? Vamos acalmar um pouquinho. Ufa! Posso até tomar Vamos respirar, pode beber uma água, vamos respirar. Vamos acalmar um pouquinho os ânimos. E se me divorciei, seja judicialmente ou no cartório, eu posso estar voltando atrás? Eu posso me arrepender? Olha que interessante, né? Eu conheço pelo menos uns 2 casais que chegaram ao status de romper a relação, se divorciaram e depois se reencontraram em um outro momento oportuno e entenderam por reatar o relacionamento. Neste caso, a nossa lei não desaprova o novo relacionamento ou a retomada do relacionamento. O que nós teremos é um novo casamento nesse caso. Não pode, então, voltar atrás naquele documento, rasgar. Isso, Não pode, tem que casar de novo. Tem que casar de novo, novas núpcias. É um bom momento para ter de novo ali vai ter que ter lua de mel, vai ter que estar fazendo toda a parte boa de novo. Lua de mel, vai ter que ter festa, vai ter que estar tudo de novo. É isso. E, doutor, vamos falar aqui a questão da alienação parental. Né? O que consiste, o que é a síndrome da alienação parental? E me cita um exemplo, assim, corriqueiro, que é costumeiro acontecer, o que o senhor já viu, o que o senhor já presenciou. Cita pra gente. Ok. Falar de alienação parental ou da síndrome, como a doutora apresentou pra gente, a síndrome da alienação parental, é falar de uma interferência no psicológico da criança e do adolescente. Praticada por quem? Praticada por um dos genitores ou por seus avós. Então, quando a gente pensa em alienação parental, nós estamos pensando numa afetação à psique da criança e praticada por aqueles que estão mais próximas, que deveriam dar todo o suporte para um bom desenvolvimento e por uma razão alheia à relação pai e filho, né, aquela situação mal resolvida do casal, acabam usando a criança como uma moeda de troca para afetar a outra parte que, por consequência, e de maneira infelizmente mais dramática, acaba afetando o próprio filho. Né? E então, vamos entrar numa outra questão. O senhor falou dos avós. Então, quer dizer que não é só os pais, o pai e a mãe, né, literalmente, que podem praticar alienação parental. Quais são as outras pessoas? Tio, pode, vó, quem do grupo familiar que pode? A lei que trata da alienação parental, ela vai vincular, em primeiro momento, aos genitores, essa condição de alienar, e aos avós. Isso não quer dizer que, a depender do determinado grau de relação familiar, de parentesco, outros membros daquela família também não acabem por ser enquadrados nessa condição de alienação. Mas, especificamente, estamos falando de ascendentes pais e ascendentes avós. Vamos falar um pouquinho agora a questão dos pais. Muitas vezes o pai, ele às vezes paga ou às vezes ele não paga a questão da pensão alimentícia e ele é privado de ver o filho.
Isso caracterizaria uma alienação parental? E a questão do fato dele não pagar a pensão justifica esse afastamento ou não? Doutora, excelente pergunta, porque há muitos casais que vinculam a questão dos alimentos com a visitação. São dois institutos jurídicos distintos. Quando nós falamos de alimentos, e se o pai ou a mãe deixa de pagar os alimentos, isso não lhe retira, em tese, o direito de ter o contato com a criança. Isto por quê? Não é porque este genitor que não está pagando alimentos, ele está sendo beneficiado. Na verdade, o interesse da lei nesse ponto é preservar o melhor interesse da criança. Então, embora o pai ou a mãe não esteja pagando os alimentos, o fato da criança não estar sendo alimentada e ainda não ter a visitação daquele genitor que é o visitante, acaba por prejudicar duas vezes essa criança. Sim. Então, nós fazemos uma distinção nesse ponto. Veja, se o pai ou a mãe não paga alimentos e ele tem uma determinação legal para pagar, existe um mecanismo judicial, a mãe ou o pai que é responsável pela criança promove lá uma ação para fazer a cobrança. E mesmo se ele não tiver a obrigação legal para se fazer, ele tem aquela obrigação moral, né, de dar o alimento para a criança. E quando a gente fala de alimento, não é só alimento, comida, né? Alimento a gente fala no modo geral. Roupa, lazer, né? Lazer entra também. Tem gente que acha que criança não entra o lazer, e entra o lazer da criança, né? Aquela ida no shopping, aquela ida num parquinho. Isso entra, né, doutor? As viagens programadas, né? Às vezes o pai ou a mãe que não é o guardião, mas é o visitador, ele programa as viagens que ele tem, às vezes já tem até uma nova família, e isso não é errado, pode ter uma nova família, mas nessa nova família ele tem que inserir neste grupo familiar novo também o seu filho. Então vai programar uma viagem, por que não levar esse filho também, né, desde que ali bem ajustado, né? Sim. E a questão do juiz? O juiz na ação de alienação parental, ele decide somente com base nos fatos narrados? Como é que funciona essa ação? Vamos pensar no aspecto processual, então, como a doutora bem colocou aqui. Vejam só, há pela lei a necessidade de uma equipe multidisciplinar que avalie as condições tanto psicológicas como psicossocial da criança, dos envolvidos. Então, às vezes, passa pelas análises feitas por essas equipes, tanto o genitor quanto a genitora, seja aquele que está sendo acusado de alienação e o outro também, e a depender até os outros familiares que estão envolvidos passam por esse estudo psicossocial e psicológico para que o juiz possa ter base e fundamentar se houve ou não uma condição de alienação para trazer ali uma sanção, né? Então, o que o senhor quer dizer é que, por exemplo, vamos supor que a criança mora a mãe, o novo companheiro, a avó, todos eles vão passar por essa equipe multidisciplinar? Em regra, nós teremos ali as partes que estão envolvidas na alienação. Então, se a acusação é de que, por exemplo, o pai, quando retira a criança para a visitação, faz uma prática de alienação na criança, então é ele que vai passar por esse processo de análise da equipe multidisciplinar. Ele, a criança, para saber até onde houve uma afetação e se houve ou não, e também a parte do outro genitor. Para ficar bem claro, além do juiz, essa equipe multidisciplinar é o psicólogo nomeado pelo juiz e, além disso, um assistente social que ela vai até a casa da pessoa para poder estar averiguando, não é isso? Perfeito. Vai até a casa, existem locais reservados dentro do próprio fórum para que essas consultas sejam realizadas, né, com espaços reservados para que esses técnicos profissionais possam subsidiar a justiça da melhor forma e o juízo, olhando o melhor interesse da criança, doutora, possa então preservar ali a sua condição psicológica, né?
Doutor, eu vou pedir desculpa, mas a gente vai entrar em polêmica de novo. Adoro polêmica. Vamos entrar em polêmica. Direito de família é bom, direito de família gera polêmica. Direito de família é bom. E aquele genitor ou genitora, né, ou o pai ou a mãe, vó, avô, que faz campanha em rede social para denegrir a imagem da pessoa que está ali com a guarda da criança. Além da questão da alienação parental, a pessoa também pode, talvez, solicitar uma ação de danos morais por conta dessa desqualificação feita, né, pela internet, que pode, hoje a gente sabe que pode dissipar, né, virar meme, também, né? Então é bastante interessante a pergunta também, e são condições de casos que acontecem de fato mesmo, e o Poder Judiciário vem para tentar dar uma solução. A verdade é que em casos onde o genitor pratica uma alienação parental de maneira indireta, podemos chamar assim, doutora, né, utilizando de meios sociais, veja, só acontecerá neste caso a alienação parental se houver uma afetação ao filho, né, à criança. Se a criança, por exemplo, não participa de redes sociais, tem uma certa reserva ou até a sua idade ainda não traz a ele uma assimilação do que é que está acontecendo, então, em tese, nós não teríamos alienação. Isso não quer dizer que não houve um prejuízo para a parte afetada, que aí a gente volta no assunto do dano moral, né? Então, uma coisa interessante é por que eu fiz essa pergunta? Justamente porque, às vezes, a criança ela não tem rede social, mas os coleguinhas da escola têm, os pais dos coleguinhas têm, e isso pode gerar e pode afetar a criança, né? Sem dúvida nenhuma. Às vezes, aquela condição não vem diretamente de uma afetação, mas vem em razão de uma consequência de um ato dos pais. Por isso, o cuidado que os pais devem ter, inclusive com rede social, preservando a integridade da criança. E isto pode sim, doutora, a depender do caso concreto, juntando as outras provas, pode até ser configurado pelo juiz uma condição de alienação ao ponto de trazer uma reprimenda para aquele pai ou mãe que esteja praticando esse ato. Você falou de provas, vamos de provas. O que vamos supor que tem ali o genitor ou genitora que vê que a criança está sofrendo alienação parental, quais são os meios de prova que ela já pode ir recolhendo para poder levar para o juiz? Fora os fatos narrados, né? Mas provas, às vezes, provas materiais. O que ele pode utilizar? Ele pode usar o WhatsApp, pode usar Facebook, pode usar print. O que ele pode fazer? Uma das provas contundentes nestes casos de alienação parental é, sem dúvida nenhuma, o estudo psicossocial e com psicólogos. Este vamos pensar, é a base estruturante da prova. À margem disso, o que é que o pai ou a mãe que está sendo afetado também pode apresentar? Então, as conversas que são postadas no WhatsApp da criança ou do adolescente, as testemunhas que ouvem aquelas situações recorrentes em relação ao genitor alienante com a criança. Então, às vezes, essa situação de descrever um menosprezo do genitor que está sendo vitimado também, embora a criança seja a principal vítima, nesta situação, as pessoas que estão ao entorno servem como testemunha também, doutora, num eventual processo de alienação. Né? E que é provada essa alienação parental? Vamos supor que correu o processo, tornou provada que realmente tem alienação parental. O que ocorre com esse alienador, com a pessoa que causa esse dano à criança? Quais são as sanções que a justiça vai impor? Ok. A lei, ela vai estabelecer que a sanção ela pode acontecer desde uma advertência, a depender se a alienação está numa condição leve, até mesmo a possibilidade de substituição dessa guarda. Então, o pai ou a mãe que pratica a alienação, se é aquele que detém a guarda da criança, a depender da conduta, ele pode até perder a guarda ser invertida, ficar com o outro genitor.
Se a alienação parental, agora me surgiu, se ela ocorre de ambos os lados, a criança pode perder, os dois pais eles podem perder a guarda e a criança pode ser posta numa família substituta ou até mesmo para adoção. Pode ocorrer essa possibilidade, se por acaso vir dos dois lados dessa alienação? Então veja que um estágio desse ou uma situação dessa é de extrema preocupação realmente. Né? Mas isso pode acontecer das duas partes, por não terem resolvido a sua situação, utilizam da criança para ficar mandando recado para... Fica aquele, manda recado pro seu pai que ele faz isso. Que a sua mãe é isso. Ou, ou até mesmo falar, que, você é assim porque puxou seu pai, puxou sua mãe. Então, de uma forma negativa, perfeito, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, quando o ataque à psique da criança vem dos dois polos, neste caso, a depender o conselho tutelar, as pessoas que estão mais próximas, os ascendentes, podem tomar a postura de indicar ao Ministério Público o ocorrido e, a depender do caso, esses pais que detêm a guarda podem até ter a guarda retirada justamente para tentar inibir essa causa praticada. Aliás, em 2016, doutora, se me permite, eu escrevi um artigo, está publicado na internet, a respeito da conduta ou da figura do educador, do professor como sendo um agente inibidor da alienação parental. Porque a criança às vezes está na escola e ela passa a ter um déficit de aprendizado e o agente professor pode detectar essa condição. Né? E, doutor, a gente tem 2 minutinhos, faz uma breve considerações finais e fala pra gente como é que a gente encontra o senhor. O senhor tem redes sociais, e-mail, site, como é que faz para contatar? Perfeito, eu quero agradecer a participação e dizer que neste aspecto total que envolve família, quando nós temos a figura do menor, seja o pai ou a mãe, o maior prejudicado numa relação mal resolvida é a criança. Então nós temos que às vezes perder os nossos interesses para fazer com que ganhe os nossos filhos, para que eles tenham um futuro promissor lá na frente. Né? E eu deixo aqui então, se eventualmente alguma pergunta ficou em aberto ou não respondida, eu me prontifico, doutor, a responder por e-mail. Deixo o meu e-mail, é renatoliveiraadv@gmail.com. renatoliveiraadv@gmail.com. Como eu falei aqui no começo, vocês também podem estar mandando suas dúvidas para o www.tvdasartes.com.br. Eu agradeço ao Dr. Renato, foi esclarecedora, de suma importância, esclareceu vários pontos que eu tenho certeza que você também tinha dúvida. E eu deixo aqui o meu Instagram, me siga lá no Instagram, é Vanessa Souza DV, e página no Facebook, doutora Vanessa Souza, advogada. Siga lá, siga também as redes sociais aqui da TV das Artes, YouTube, Instagram e Facebook, TV das Artes. Segue a gente lá, acompanha tudo que está acontecendo aqui, tá? Eu agradeço aos patrocinadores, a Integralize, a Tarra Modas, que foi o look de hoje, né? Esse blazer lindo que a gente está aqui. Eu agradeço e eu fico por aqui. Um grande abraço, né? E beijo, beijo. No processo de integralização, esse tempo ele é um tempo relativo, ele pode ir de 12 a 24 meses.
A nossa plataforma propõe algumas atividades onde, se o aluno cumprir todas essas atividades em 12 meses, ele consegue concluir o processo e entregar pronto para que a gente possa levar até as universidades e dentro do prazo contratual de 45 a 60 dias o aluno receber o diploma em casa.